Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Já passou aquela euforia da primeira semana, meu povo? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar nosso estudo, né, sobre o gênero entrevista. Você já viu na aula passada que para haver uma entrevista precisa de duas pessoas, entrevistador e entrevistado. Você aprendeu também que a entrevista é um gênero textual que tem a função de informar sobre alguma coisa, certo? Você também aprendeu que na entrevista existe um diálogo, né, entre entrevistador e entrevistado, certo? Nesta semana, nós vamos nós vamos assistir uma entrevista com o Ziraldo. Sabe lá o Menino Maluquinho? Então, o Ziraldo que criou o Menino Maluquinho, né? Nós vamos ver uma pequena entrevista do Ziraldo e agora, nessa aulinha, nós vamos ler uma entrevista, tá? Para você ver aonde que é a fala do entrevistador, onde é a fala do entrevistado. Vamos ver se tem alguma uma pausa, algum riso, né? Lembra que a gente falou na aula passada que às vezes poderia acontecer, né? Por quê? Porque a entrevista é um gênero que quando a gente vai redigir, a gente tem que redigir igualzinho o entrevistador falou. Então, se ele riu, a gente tem que colocar lá os risos, tá bom? Vamos tentar? Deixa eu compartilhar uma tela aqui para nós. Aí, espero que todos estejam vendo, né? É uma entrevista que o Ziraldo fez para a revista Folhinha, tá? Ele ia lançar um espetáculo, um musical, né? Do Menino Maluquinho. Então, ele concedeu essa entrevista para a revista Folhinha, tá? Olha o título. A criança nunca muda. Você concorda com essa frase? Criança é criança, né? Criança gosta de brincar, né? Tem coisa melhor quando a gente é criança, né, gente? Aqui. Antes de escrever O Menino Maluquinho, Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre política pelo país. Em uma delas, falou para pais e professores sobre a educação dos filhos. Disse que devíamos preparar os filhos para o dia de hoje, pois o futuro será feito de muitos hojes. Achei interessante isso, né? Por quê? Porque o futuro, ele é o resultado do que nós fazemos hoje, de vários hojes, né? Porque se é criança, ainda vai ter muitos hojes pela frente. Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Nasceu, então, um menino maluquinho, que vive um dia por vez, intensamente. A maioria de vocês é assim, né? Aí a folhinha, olha aqui, ó, as pessoas envolvidas na entrevista. Tá aqui o entrevistador. Quem que é o entrevistador? É a folhinha, tá? Que é o nome do jornal. Você foi um menino maluquinho? Aí o Ziraldo é o entrevistado. Tá vendo que vem aí em negrito para separar quem é que está falando? Ziraldo vai responder. Fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias para que seus filhos fossem dormir felizes. Eu, por exemplo, podia desenhar em tudo quanto é parede, papel, livro ou móvel que achasse pela frente. Minha mãe brincava conosco como se fosse uma criança. Olha aí que legal, né? A infância dele. Desenhar em tudo quanto é lugar, né? Meu filho era assim também, ele desenhava até no teto, tá? E a mãe dele, que legal, brincava com eles, né? Como se eles fossem crianças. Muito bom. Segunda pergunta da folha, da folhinha nesse caso. As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época? O Ziraldo responde. Desde o menino Jesus, as crianças são as mesmas, sofrem e se sentem felizes pelas mesmíssimas razões. O que mudou foi seu entorno. Quem soltava papagaio hoje quer voar de asa delta. Quem montava um rádio domina a internet. Quem rodava peão joga no computador. Tá vendo que ele deixa claro
que as crianças não mudaram, porque elas continuam querendo brincar, elas brincam. O que é que mudou? Mudaram as brincadeiras, né? Mudou o entorno. Antes, na minha época, a gente podia ficar brincando na rua até 10 da noite. Hoje em dia, não mais, né? Por quê? Porque o mundo anda muito violento. Então, hoje a gente brinca dentro do apartamento, dentro de casa, né? Na minha época, que eu era criança, não existia internet, né? Então, nós brincávamos de quê? De pique-esconde, de pique-pega, de salva-bandeirinha, de bete, né? Hoje não, hoje a maioria de vocês, né, brincam muito com jogos eletrônicos, né? Assistem muitas plataformas, acessam muitos aplicativos. Até porque nesse momento que nós estamos, tem a questão da pandemia, né? Não dá para ficar saindo de casa. Então, o que sobra para as crianças de hoje, né? Mexer mais aí com esse universo da internet. Olha, quem soltava papagaio? Quem sabe o que é papagaio? Pipa, né? A raia, né? São todos sinônimos de papagaio. Hoje, mas aqui em Goiânia ainda tem época, né? Que as crianças brincam. Não ano passado nós não ouvimos nem falar sobre cerol, né? Porque a maioria das crianças estavam em casa. Mas criança é criança em todo lugar desse planeta e gostam de brincar, certo? O que se pode esperar do musical? Por que o Ziraldo está fazendo essa entrevista? Porque ele vai lançar um musical do Menino Maluquinho, tá? Aí ele responde: o que ele tem de diferente é seu alto nível profissional. O Maluquinho já virou tudo. História em quadrinhos, tira de jornal, peça de teatro, balé, cinema, série de TV e até ópera. Só faltava fazer um musical, né? Tá vendo aí? O né é um registro da nossa fala, né? Um vício da nossa linguagem, né? Eu mesma sou a rainha do né, falo né todo momento, né? E o Ziraldo tá vendo que aqui a revista, o jornalzinho aí, ele colocou o né. Por quê? Lembra que eu falei que na entrevista nós vamos reproduzir a fala do entrevistador do jeitinho que ele falou, tá bom? Então, é isso, meus amores. Entrevista tem uma informação. Qual a informação dessa aqui? Que o Menino Maluquinho ia virar um musical. Tem um entrevistado e tem um entrevistador. Tem uma breve introduçãozinha, né, sobre quem é o entrevistado. E depois tem as perguntas e as respostas, ok? É isso. Essa entrevista aqui, a gente junta com a outra, com o vídeo, né, que a gente viu a entrevista do Ziraldo, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, desse escritor brasileiro que ainda, né, está aí trabalhando, né, e ele viu uma entrevista dele que ele fala que ele continua trabalhando muito, e o Menino Maluquinho, ele faz parte da história, né, da maioria das crianças. Já ouviram, e já viram, e já leram sobre o Menino Maluquinho, tá bom? No mais, gente, até agora, nossa próxima aula.